A gente começa diretamente falando com a Patrícia Lane de Salvador. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Serra Dourada, bom dia Cris, bom dia Johnny, bom dia a toda essa região aí da Chapada, Feira de Santana, um grande prazer falar com vocês. Pois é, Patrícia, estávamos aqui justamente aguardando, a sua participação para falar a respeito aí sobre as eleições de 2024 aí, que continua sendo destaque aí na cidade de Camaçari, a vitória de Caetano. É uma vitória apertada, uma vitória muito disputada, segundo as grandes análises aqui, dos nossos apoiadores e aquilo que a gente tem percebido, é a vitória da militância do PT, Foi uma campanha realmente feita pela militância, uma militância muito aguerrida. Camaçari fez uma campanha lindíssima, campanha de rua, envolvendo dezenas de coletivos, envolvendo aí professores, funcionários públicos, muitos sindicatos. Foi a campanha do povo, A gente percebe que foi uma luta que surgiu ali nessa virada, inclusive, aí do segundo turno, ainda mais forte dentro da militância do PT, o que demonstra que o candidato Luiz Caetano, hoje já prefeito, era e é aceito, por essa população ali. Então foi uma campanha muito disputada. A gente viu aí pela televisão, quanta disputa, quanta violência também, já no dia da eleição aí do segundo turno, mas com certeza a grande diferença, eu acho que inclusive se a gente for fazer algum tipo de gráfico, de comparação com outros municípios, parabéns para a militância de Camaçari, porque realmente eles fizeram a diferença. Foi uma vitória muito apertada e eu acredito que se deve grande parte dessa vitória à força da militância do PT em Camaçari, que é a quinta economia do Nordeste, a terceira economia da Bahia, e a gente sabe que é um município que tem uma grande representatividade em toda a região metropolitana, por consequência, vai começar também aí a ditar muito do que vai ser a campanha de reeleição aí do governador Jerônimo Rodrigues. Então a gente entende que para o Partido dos Trabalhadores essa vitória tem uma representação muito grande, Cris. Patrícia, realmente, eu ia te perguntar o que representa essa vitória de Luiz Caetano, não é a quarta vez que ele vai chegar ao poder municipal, mas o que você atribui a esse acirramento tão grande nessa disputa? Olha, do ponto de vista político, essa é uma vitória realmente que ela alegra o governo do estado, e quando eu falo alegra, não é só pela conquista, mas é pelo renovo, porque se a gente for raciocinar politicamente, Zé Neto ter perdido em Feira foi assim uma decepção muito grande para o governo do estado. Era ali uma perspectiva certeira de que se ia ganhar a eleição em Feira de Santana, então a gente percebeu aí, logo após as eleições, aquela atmosfera de tristeza, aquela coisa de é difícil, perder é difícil, e também a perca tão expressiva em Salvador, a falta de unidade dessa militância do PT em Salvador, aí no nome do nosso querido Geraldinho. Então a gente entende que o PT acertou com a militância em primeiro lugar ali em Camaçari. Então essa vitória realmente ela muda a atmosfera do partido, ela fortalece muito a militância e ela mostra o quão é importante, que as decisões em cima da escolha dos nomes passe pela militância, porque sem a militância é impossível ganhar a eleição. Então Caetano aí, quarta vez eleito prefeito de Camaçari, mostra essa aceitação do nome dele, do projeto dele, o que não significa que o PT não precise formar novas lideranças. É necessário pensar em novos nomes, é necessário construir uma juventude política que possa levar adiante o legado do PT. A gente sempre está batendo nessa tecla, mas é louvável o que aconteceu em Camaçari para que a gente possa perceber a importância de diálogo com a militância. A militância sai muito fortalecida dessa
vitória de Camaçari. Eu acho que quem ganhou a eleição em Camaçari foi a militância, né? O povo na rua, a discussão diária, os coletivos. Foi uma militância inteligente, com muitos encontros, com muitos debates, com muita participação popular. Então o PT fez o dever de casa bonito em Camaçari. E esse acirramento, porque, por exemplo, a diferença, o Caetano teve 50,92% dos votos válidos. E o segundo colocado, o Flávio Matos, 49,8%. Ou seja, uma diferença muito pequena. A que se deve esse acirramento todo? É proveniente já de Feira de Santana, também com resultado negativo do PT por lá? Olha, eu vou ter que me repetir e dizer para você que eu acho, né, que tudo que se desenha para que a gente faça esse agradecimento à força da militância. Por quê? É uma diferença muito mínima, né? Sim. Foram 2 candidatos que tinham força neles, em si, no projeto político, né? A gente sabe que a gente está falando aí de um candidato do mandato, então, assim, a força política é muito grande. O partido vinha já também com fortalecimento por ter ganhado as eleições em Lauro de Freitas, né? Muito próximo a Camaçari. Então, assim, esse segundo turno, eu atribuo muito a essa força mesmo da militância na rua, fazendo a diferença, convencendo 1 a 1, trazendo o voto, porque é quase inacreditável essa disputa tão acirrada. Verdade. E essa diferença de voto tão mínima entre 2 candidatos, né, num município como Camaçari, que está praticamente abraçado pela capital e abraçado também por regiões fortalecidas como Feira e como Lauro de Freitas, como Dias d'Ávila. Então a gente sabe que foi assim um trabalho muito popular. Não foi somente a questão política, do nome de Caetano, do 3º mandato. Tem muito a ver com a experiência dele, mas a militância fez a diferença, sem dúvida nenhuma. Ok. Pois é, a Patrícia, ela tá com o horário aí já apertado, né? Ela tem um compromisso, mas eu gostaria que você finalizasse, Patrícia, a mensagem que você deixa agora, né? Para as próximas eleições aí para governador e também presidente, a sua análise depois dessa vitória, não somente em Camaçari, mas em outros estados também, né? Que eu acho que você conseguiu acompanhar. Exatamente, Fortaleza também teve isso. Olha, eu entendo que agora é a hora da cobrança, né? Um município como Camaçari, onde a eleição é ganha praticamente aí na saída do empate, né? Aquela coisa muito louca, Caetano vai ser muito cobrado, né? E ele fez muitas promessas durante a campanha. A questão dos ônibus elétricos, né, de passagem gratuita, mais de 50 ônibus, né, a questão de legalização aí dos ligeirinhos. Então, vai haver muita cobrança em cima dele. A gente pode se preparar aí para um princípio de mandato aí com muita dificuldade em relação à oposição. Não vai ser fácil governar. Eu imagino que o cenário vai ser um cenário político. Eu imagino que a campanha para governo do estado praticamente já começou, porque foram percas muito difíceis para o PT, onde ele entendia que estava indo bem, e a gente entende que falta comunicação com as pessoas, falta comunicação com a militância, falta integrar essa militância. Então, a vitória em Camaçari mostra ideias novos para o partido. O partido precisa ficar atento ao poder que a militância teve nessa virada de chave e, claro, tudo interferir aí nas eleições estaduais. Já para presidente a gente fica ainda mais preocupado, porque quando a gente não viu claramente esse patrimônio intelectual, social, político do presidente no Nordeste de modo expressivo, que era o que se esperava, a gente entende que a comunicação do governo federal com a população do Nordeste precisa ampliar ainda mais, porque é um governo que tem feito muita coisa pelo Nordeste, mas que precisa comunicar melhor, dialogar melhor, falar mais com as pessoas, estar mais perto das pessoas e trazer uma comunicação que saia do público, né? Hoje a gente não tem mais esse hábito de consumir um jornalismo que vem de cima para baixo, mas a sociedade de uma forma geral tem produzido muito conteúdo, precisa de mais intimidade. Eu acho que o governador do estado, ele tem que estar mais perto das pessoas, o dia a dia dele tem que ser mais mostrado, e a gente discute muito isso, interação.
serão 2 anos de muita necessidade de interação. A população quer ver, mas ela também quer participar. Eu acho que o princípio das eleições para o governo do Estado vai passar conexão real, vida diária desse governo federal, desse governo estadual e dos governos municipais aí da base do PT, precisa integrar a sociedade. Não tem como governar de cima para baixo. É algo que precisa estar integrado à militância. Essa é a percepção que a gente tem. Um prazer falar com vocês, estamos sempre à disposição. Hoje está um dia muito corrido, mas a gente quer voltar aqui e continuar discutindo, porque é aquilo, né? Se a população participa, a gente vai também mensurando os erros, os acertos, ajustando, para não deixar a conta para os minutos finais. Obrigado, viu? Um abraço, Patrícia. Um abraço. Obrigado. Falamos aí com a Patrícia Elane, ela é jornalista e também da Rádio do Trabalhador, da emissora TV Rádio do Trabalhador, está sempre em parceria conosco aqui na Serra Dourada FM, diretamente da capital baiana. Verdade, Cristina. E ela pontuou justamente isso, né? Falta de comunicação, sabe? De ouvir mais, né? Ela diz aí. E ela atribui também esse resultado lá em Camaçari muito à força da militância lá presente lá, né? A militância, isso. Exatamente, a força da militância que foi pra cima, né? É verdade. No tudo ou nada. Foi no tudo ou nada. Na minha concepção, Cristina, guardado as devidas proporções, foi um segundo turno da eleição de Feira de Santana, sabe? Esse aí foi um segundo tempo, essa eleição de Caetano, né? Mas tá aí. Portanto, e como disse a Patrícia, ele vai ser muito cobrado, inclusive ele não tem maioria na Câmara de Vereadores, portanto vai ser 4 anos realmente que ele tem a oportunidade de cumprir realmente o que ele falou no projeto. E foram muitas promessas, muitas né? promessas, exatamente. A gente vai agora acompanhar, né, Cristina, que é importante. Ela falou que já se traça um palco para a próxima campanha, né? Para governo do Estado. Justamente.